Em questões lógicas, meus amados irmãos, 10 cabeças pensam melhor do que uma. Mas parece que a diretoria da Igreja de Deus e Amor se esforça em errar, sabe? Não é difícil algum membro da Igreja de Deus e Amor chegar à conclusão que a diretoria ou tem se tornado covarde ou ela tem se tornado até mesmo vendida. Colocar o Davi Neto vai piorar a situação. Tu não pode voltar a colocar a sã doutrina na casa do Senhor, nomeando como líder o maior mundanizador da igreja. Paz de Cristo, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o Teólogo Luciano Júnior e esse é o canal Teologicamente Correto. Meus amados irmãos, eu venho aqui para fazer a parte 2 do comunicado lamentável que a diretoria da Igreja Pentecostal Deus e Amor fez, e eu pude identificar problemas tanto no comunicado como também no suposto esclarecimento que a diretoria da igreja emitiu. Eu pude identificar erro nas duas partes, nos dois textos. Então, eu gostaria que você ficasse até o final do vídeo, que eu sei que você não vai se arrepender. Bom, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz em Provérbios 11:14 assim: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quando o rei Salomão escreve este provérbio, ele está querendo dizer o seguinte, que quando há sábia direção, quando há quantidade grande de conselheiros, e esses conselheiros sábios, evidentemente, há uma segurança para a pessoa que está sendo aconselhada, ou até mesmo segurança para a instituição que possui esses sábios. Bom, portanto, a gente pode perceber que a falta de sabedoria pode fazer com que o povo venha a cair. Porém, quando há um grande número de conselheiros, há uma segurança. Segurança esta bíblica, que é uma segurança teológica, no caso, uma segurança doutrinária, em estar dirigindo o povo de Deus de acordo com essa doutrina. E também, na multidão de conselheiros, há também uma certa segurança institucional, no sentido que a instituição, ou no caso, a igreja, não levará processo devido a um aconselhamento por parte dos que lideram a igreja e também até evitando um naufrágio devido a problemas financeiros da igreja. A gente pode observar também, meus amados irmãos, que a palavra de Deus diz em Oséias 4:6 assim: o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Com isso, nós podemos observar que a falta de conhecimento faz o povo perecer. Nós vemos, por exemplo, na tradução Almeida Revista e Corrigida, a expressão assim, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, a falta de conhecimento é extremamente prejudicial para a igreja, extremamente prejudicial para o povo do nosso Deus. Nós também podemos observar ainda no mesmo livro do profeta Oséias, no capítulo 8, no verso 12, assim: escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isto foi para eles como coisa estranha. O que isso quer dizer, meus amados irmãos? Que quando a pessoa lê a palavra do Senhor, ela pega as Sagradas Escrituras, lê, porém não entende, isto denota que ele, que ela, não possui o Espírito Santo ou até mesmo não tem a sabedoria divina para estar interpretando a palavra de Deus da forma correta. Portanto, nós podemos perceber que a falta do Espírito Santo, a falta da sabedoria de Deus, pode sim acarretar em má interpretação, fazendo com que as pessoas olhem para a palavra de Deus e a considerem como uma coisa estranha, assim como era o caso das pessoas no período do profeta Oséias. Um contemporâneo do profeta Oséias foi o profeta Isaías. E nós podemos observar que a palavra do Senhor nos diz em Isaías, capítulo de número 28, que os sacerdotes daquela época não estavam observando a palavra de Deus como deveria estar sendo observada. Eles olhavam a lei, porque naquele tempo não havia o Novo Testamento, tão somente o Antigo Testamento, no caso, a lei. Tinha as coisas do período da lei. E eles encaravam a palavra de Deus como uma mera lista de regras cansativa, que eles achavam os mandamentos tediosos, que as proibições, os mandamentos de Deus, se tratavam tão somente de uma lista de regra cansativa, algo que dava um cansaço em estar lendo e até mesmo compreendendo. E eles viam tudo aquilo também como uma mera imposição legalista. E isso denota uma falta de sabedoria no interpretar a palavra do Senhor. Por quê?
Porque a palavra de Deus, ela não se limita a uma mera imposição legalista, nem muito mesmo se limita a uma mera lista de regras. Não se trata, meus amados irmãos, de uma mera lista de regras. Não se trata de uma imposição legalista. Por quê? Porque todo mandamento de Deus, toda ordenança e toda proibição, ela tem um sentido por trás. Ela tem um propósito divino por trás. Portanto, a partir do momento em que a pessoa olha a palavra de Deus como se fosse uma mera lista de regra, é porque essa pessoa não entendeu o espírito da lei, não entendeu o espírito da palavra do Senhor, não entendeu o propósito divino que há por trás daquele mandamento, por trás daquela proibição. Isso denota uma imaturidade espiritual. E nós vemos que no contexto dos sacerdotes do tempo do profeta Isaías, que eles não entendiam, e por eles não entender devido à sua imaturidade espiritual, a palavra de Deus nos diz que Deus pegaria a palavra dele, iria ensinar para eles regra por regra, mandamento por mandamento, ou como algumas traduções dizem, linha por linha. Porque é assim que se ensina uma criança. Regra por regra, mandamento por mandamento, linha por linha, uma questão bem pedagógica. E por eles acabarem tendo essa imaturidade espiritual, por eles estarem despreparados biblicamente, despreparados para interpretar a palavra do Senhor, eles acabavam tropeçando e caindo na palavra de Deus. Por quê? Eles não entenderam o propósito da lei, não entenderam o propósito da palavra de Deus. E eles até mesmo são categorizados como bêbados, porque eles lêem a palavra de Deus e tropeçam, eles não compreendem, agem com uma espécie de embriaguez intelectual. Então, a gente pode perceber que quando a pessoa vê a palavra de Deus como um mero livro de regras, eu não estou indo contra regras, não estou indo contra os mandamentos do meu Deus. Tudo isso deve ser zelado, tudo isso deve ser cumprido. Porém, nós devemos olhar o que está por trás desses mandamentos, por trás dessas proibições. Então, não olhar como uma mera lista de regras, mas sim o que é uma ordenança divina que tem um propósito divino por trás. Aí é que está a questão. Então, como eles olhavam como se fosse uma mera lista de regras, eles olhavam e acabavam tropeçando naquilo, porque não entenderam o espírito da lei. E a diretoria apresenta esta mesma questão, porque quando eles emitem um comunicado dizendo proibições do tipo proibido cabelo afro, isso denota que eles não compreenderam o espírito da palavra do Senhor. Eles não compreenderam o sentido que há por trás da palavra de Deus, porque em nenhum momento a palavra de Deus proíbe cabelos afros. A Bíblia sempre vai a favor da moderação. A pessoa ser moderada em todo jeito de viver. Então, nós podemos observar que não se trata de proibição de cabelo afro, mas sim de proibição de cabelos mundanos. Por isso que eu deixei um exemplo, que eles poderiam botar cabelos mundanos, proibido cabelos mundanos, e exemplificar o que seria cabelos mundanos, botando exemplos, evidentemente. Então, o fato de eles estarem tropeçando em uma questão básica como esta, denota que eles não compreenderam o sentido da palavra do Senhor. Se eles não compreendem, eles não conseguem aplicar com eficácia tanto na sua vida individual, como passar para toda a igreja, que foi exatamente o que aconteceu. Também, a gente pode observar o seguinte: a diretoria ela é composta por 10 integrantes. Só que é o seguinte, esses 10 integrantes não foram capazes de emitir uma nota, um comunicado de uma só página sem um erro teológico grave. Das 10, todas elas juntas não conseguiram emitir uma única nota, um único comunicado sem um erro teológico grave. Só que é o seguinte, será que é tão difícil assim defender essa doutrina que escrevendo uma página só sobre essa doutrina já comete um erro grave desse? Será que é tão difícil defender essa doutrina assim? Porque se vocês defendem realmente essa doutrina há anos, já deveria ser fácil de defender, não é verdade? Já que estão fazendo isso há anos. Então, só tinha uma página. E essa única página já tinha um problema teológico grave. E em questões lógicas, meus amados irmãos, 10 cabeças pensam melhor do que uma. Mas parece que a diretoria da Igreja de Deus e Amor se esforça em errar, sabe? 10 cabeças pensam melhor que um, mas parece que eles se esforçam. A gente pode perceber o seguinte, que isso é uma questão que chega a dar pena. Sabe, eu chego até a ficar com pena disso. Eu fico revoltado com
o que acontece com a igreja, com a casa do Senhor, evidentemente, com os meus irmãos, mas, sabe, ao mesmo tempo chega a dar pena da tamanha falta de conhecimento que chega. Bom, a gente pode perceber o seguinte, a Bíblia diz em Eclesiastes 7,19 que a sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que hajam numa cidade. É o seguinte, quando a gente vê esse texto, cabe exatamente com o que está acontecendo na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Porque a Bíblia diz que a sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que hajam numa cidade. E a diretoria da Igreja Pentecostal Deus e Amor é composta por 10 pessoas. Exatamente como o texto está dizendo. E olha, quando a gente tenta olhar a situação que está acontecendo na Igreja Pentecostal Deus e Amor com a ótica bíblica, de acordo com a santa palavra de Deus, a gente percebe que os 10 integrantes da diretoria são os 10 governadores que está demonstrando aqui no texto. Então, a gente vê a aplicabilidade exatamente da Bíblia. Eu só estou usando a Bíblia, só estou usando os fatos para estar demonstrando aqui, fazendo essa análise. E observe o seguinte, a Bíblia fala, em Provérbios 24, versículo de número 5, que o varão sábio é forte, e o varão do conhecimento consolida a força. Então, quando um varão é sábio, ele se torna forte. E o varão de conhecimento consolida a força. A diretoria, ela não tem se demonstrado ser uma diretoria sábia. Com isso, eles não têm força. Força no caso de Bíblia, no caso uma competência espiritual adequada, como deveriam ter. E observe o seguinte, como eles não são sábios, eles não são fortes. E como eles não têm conhecimento, eles não conseguem consolidar a força. Está faltando isso. E daí se levantar uma pessoa, já consegue refutar o que eles estão fazendo. Bom, aí a questão é a seguinte, as pessoas podem estar ouvindo isso e pensando que estou contra a diretoria, e daí no caso, então tem que colocar o Davi Neto. Não, de forma alguma. Porque tu não pode tirar um problema desse colocando um problema maior ainda. Colocar o Davi Neto vai piorar a situação. Quer ver o seguinte, tu não pode, no caso, colocar essa doutrina nomeando o maior mundanizador da igreja. Tu não pode voltar a colocar essa doutrina na casa do Senhor, nomeando como líder o maior mundanizador da igreja, que seria, no caso, mundanizador, a pessoa que coloca o mundo dentro da igreja. Faz a igreja se parecer com o mundo. No caso, a igreja não se parecer mais com uma igreja, como um templo de adoração da casa do Senhor, mas se parecendo, por exemplo, com uma boate, uma casa noturna, ou até mesmo um templo pagão. Então, não vai ser nomeando um mundanizador que essa doutrina vai acabar voltando a ser implementada. Não se resolve um problema assim. Até porque não resolve o problema nomeando alguém que faz parte do problema. Falando disso, a gente entra num outro problema, que é a questão da complacência. A gente vê que a palavra do Senhor diz em Mateus 12:30, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Com isso, a gente pode observar que a pessoa não precisa ir de uma forma direta contra Jesus para ser considerada contra Jesus. Basta tão somente a pessoa ficar estática, né, não fazer nada contra o mal, que automaticamente essa pessoa já se levantou contra Deus. Então a pessoa não precisa ir contra Jesus de uma forma direta. Basta tão somente ver o mal acontecer na casa do Senhor e não fazer nada. Você já está automaticamente se colocando contra Deus. A gente vê a questão do seguinte, no tocante ao Davi Neto, a gente percebe que o Davi Neto é um agente do mundanismo da igreja, porque ele é uma pessoa que tem colocado a casa do Senhor parecendo com uma boate, parecendo com uma casa noturna. E não existe ação sem um agente. No caso, Davi Neto seria um agente. Só que é o seguinte, se a diretoria está apoiando isso, e a diretoria não representa mais essa doutrina, porque eles mostraram através desse comunicado, e também pelas atitudes, né, por eles não estar fazendo nada contra o que estão fazendo na casa do Senhor, isso mostra que eles não estão confrontando essa questão do mundanismo na igreja, e quando eles tentam, por assim dizer, defender essa doutrina, defendem da forma errada. Então eles não representam mais essa doutrina na igreja pentecostal Deus e Amor. Sabendo disso, então, de 3 hipóteses, pelo menos uma a diretoria da Igreja Amor tem feito.
A diretoria ou tem sido um agente do mundanismo também, no sentido de se eles estão apoiando Davi Neto, eles automaticamente se tornaram agentes do mundanismo, da implementação do mundanismo da igreja. A segunda hipótese, é de eles serem complacentes. No caso, complacente é aquela pessoa que vê o mal acontecendo, vê que estão fazendo coisa errada na casa de Deus, porém resolve ficar parada no seu conforto, não querer se expor, não querer confrontar, querer ficar no conforto onde está, para não se incomodar. Esse é o complacente. E a Bíblia condena a complacência. Então, nós vamos para a terceira hipótese. Qual seria a terceira hipótese? Que a diretoria tem se tornado pessoas que são prevaricadores eclesiásticos, ou até mesmo prevaricadores espiritual. Um prevaricador espiritual, meus amados irmãos, ou um prevaricador eclesiástico, seria aquela pessoa que vê o mal acontecendo na casa de Deus, vê as pessoas mundanizando a igreja, porém eles resolvem não confrontar para acabar não desagradando a superior para receber algum benefício de algum superior. Então, esse é o prevaricador, porque o complacente é o que não se levanta contra por causa da comodidade. Já o prevaricador espiritual, o prevaricador eclesiástico, é aquele que vê o mal, mas não confronta porque recebeu algum benefício de um superior. E com isso, não é difícil algum membro da Igreja de Deus e Amor chegar à conclusão que a diretoria ou tem se tornado covarde ou ela tem se tornado até mesmo vendida. Não é difícil algum membro da Deus e Amor começar a pensar isso. Ou se já estão pensando, porque já estão pensando muitas coisas a respeito da diretoria. Então, para alguém chegar a uma conclusão de que eles estão fazendo isso, não é difícil. Não é difícil chegar a uma conclusão dessa. Não estou afirmando, mas para chegar nisso, não é difícil. Então, observe o seguinte. Quando a gente fala a respeito da diretoria, nós vemos que, além de ser um ministério, é uma questão até mesmo de um trabalho, porque servir na casa de Deus exige um trabalho. Então, todo trabalho tem o seu ônus e também tem o seu bônus. O que seria o ônus da casa do Senhor? O que seria, qual que é a diferença entre ônus e bônus? O ônus é o trabalho, o empenho que você tem devido ao trabalho. Por exemplo, qual que seria o ônus de trabalhar na Igreja Pentecostal Deus e Amor na diretoria? O ônus seria que a pessoa deveria se dedicar mais na palavra de Deus, meditar de uma forma profunda nas Sagradas Escrituras, para ter um conhecimento elevado da Bíblia, para dirigir o povo de Deus da forma adequada. Esse seria, por exemplo, um dos ônus. E qual seria o bônus? Uma forma de bônus seria até mesmo o salário, da pessoa ser recompensada para isso. Então, a partir do momento que a pessoa não demonstra ter um conhecimento adequado para o cargo, ela gera uma aparência que está mais usufruindo dos recursos da igreja, do salário da igreja, do que efetivamente trabalhando para a obra do Senhor. No caso, aparece mais que a pessoa está usufruindo da igreja do que realmente servindo ao Deus da igreja. Eles acabam gerando uma aparência assim, a partir do momento que eles denotam não ter um conhecimento adequado com o cargo, conforme eu acabei mostrando o exemplo no vídeo anterior. A gente pode observar o seguinte, que quando a gente observa a questão do processo, como citei até mesmo no vídeo anterior, que processo tem custo, vai ter que pagar advogado, esses custos processuais. Provavelmente vai ser a Igreja Pentecostal Deus e Amor que vai pagar esse processo. E se for ter que pagar coisa, não vai ser coisa barata. Então é o seguinte, tendo em vista que vai ser a Igreja Pentecostal Deus e Amor, que vai ter que arcar com esses custos, e que parte do dinheiro que eles recebem por mês da Igreja Pentecostal Deus e Amor vem dos dízimos, das ofertas dos fiéis, isso nos quer dizer que parte do valor que vai ser pago por uma possível multa, ou até mesmo os custos processuais, custos com advogados, essas coisas, parte desse dinheiro vai ser usado através dos dízimos, das ofertas que é dado pelos nossos irmãos negros. Com isso a gente percebe o seguinte, é como se fosse assim, ó, os nossos irmãos negros se sentem ofendidos e ainda o dinheiro que eles dão para a igreja vai ter que ser convertido para pagar uma multa por racismo. Vocês estão entendendo? Então, é o seguinte, gente, isso tem que acabar. E isso tem que acabar mesmo. Já passou da hora de acabar isso aí. Isso aí tem que acabar já, essas questões. Isso aí tá
Imagina, eles já se sentem ofendidos e ainda o dinheiro que eles ofertam para ajudar a obra de Deus vai ter que ser convertido por causa de para pagar custo processual de um processo de racismo. Gente, isso é um absurdo, isso aí tem que acabar. Então, quando a gente usa a metodologia divina, que próprio Jesus Cristo diz em Mateus 7,20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis, a gente percebe que a gente não está tendo uma imagem tão positiva assim da diretoria. Agora, meus amados irmãos, eu gostaria de estar falando sobre o esclarecimento que a diretoria da IPDA fez. Observe o seguinte, meus amados irmãos. Está escrito assim na nota de esclarecimento. Ó. A IPDA vem pelo presente esclarecer. Olha, aí já tem um problema. Observe a expressão que eles usam assim. Ó. A IPDA vem pelo presente esclarecer. Essa expressão, a IPDA vem pelo presente esclarecer, ela denota uma ignávia culpa, que seria, por exemplo, uma covardia da culpa. Por quê, meus amados irmãos? Porque quando eles colocam que a IPDA vem pelo presente esclarecer, isso gera um certo distanciamento desnecessário da responsabilidade. Por quê? Porque a IPDA ela não assina uma nota. IPDA é uma instituição, IPDA não é uma pessoa, ela é uma instituição. E toda ação tem um agente. No caso, alguém que escreveu essa nota. E no caso, essa pessoa não se declarou. Usou o nome da IPDA para acabar escrevendo. E veja o seguinte, a partir do momento que eles usam o nome da instituição como o sujeito, eles dão a impressão que ninguém específico tem a responsabilidade de esclarecer, porque estão usando o nome da instituição como sujeito. Então, isso é como se fosse uma tentativa de diluir a culpa entre IPDA e diretoria. Pensei que provavelmente foi a diretoria que escreveu, mas já colocaram o nome da IPDA. Então, meus irmãos, eles estão como se estivesse pegando a instituição e usando ela como um escudo do próprio erro que eles cometem. Então, eles cometem um erro e ainda usam a igreja, a noiva de Cristo, para ficar se protegendo dos erros que estão fazendo contra ela mesma. Então, gente, isso aí tem que acabar, não está certo isso. E observe o seguinte, observe que é nota de esclarecimento. Só que a partir do momento que eles começam a querer diluir a culpa, dizendo IPDA e tal, depois diretoria, isso aí é uma tentativa de diluir a culpa, é o que parece. E quando eles diluem a culpa, eles estão mais aparentando, estão querendo camuflar a situação e assim se tornando mais um embaçamento do que um esclarecimento, porque deixa as coisas meio nebulosas. Até porque atribuem o esclarecer a uma entidade abstrata, né? Eles não atribuem assim, fulano de tal, e acabam nomeando o pessoal da diretoria, dizendo que ele e ela erraram, ou botando de uma forma direta tão somente para a diretoria os erros que fizeram. Isso denota uma falta de transparência e também até mesmo uma falta de humildade. Porque eles não pegam e falam assim, nós da diretoria erramos, coloca o nome das pessoas, né? Vai de uma forma mais direta, né? A gente vê o seguinte, o comunicado segue dizendo, o comunicado anteriormente encaminhado. Infelizmente, o texto encaminhado não reflete o que a diretoria queria de fato comunicar. Meus irmãos, se eles entre 10 diretores, entre 10 pessoas que compõem a diretoria, não conseguiram comunicar o que queriam em uma página só, imagina se um só deles tivesse escrito. Se um deles só fosse responsável. Porque se as 10 cabeças lá não conseguiram formular uma página sequer, sem um problema, já gerou o problema que gerou, uma declaração que soa de forma racista, né? Já gerou o que gerou. Imagina se um só tivesse escrito, né? Porque se 10 já deu problema. Bom, vamos seguir adiante. Reiteramos o nosso zelo, prestem atenção. Reiteramos o nosso zelo e amor pela poderosa palavra de Deus e pelo bom testemunho dos fiéis. O nosso desejo é comunicar que os nossos irmãos em Cristo zelem sempre pelo bom testemunho, zelem sempre pelo bom testemunho,
pela santidade em suas vidas e pela observância dos princípios bíblicos. A gente percebe então o seguinte, que 2 vezes eles dizem que zelam sempre pelo bom testemunho e, no caso, zelam pelo bom testemunho dos fiéis. E 2 vezes também eles falam sobre o zelar pelos princípios bíblicos, zelar pela palavra de Deus. Então a gente vê nitidamente, 2 vezes eles falam para as pessoas zelarem pelo bom testemunho e 2 vezes eles falam para as pessoas zelarem pelos mandamentos, a palavra de Deus, zelar pelos princípios bíblicos. Só que eles mesmos não deram um bom testemunho. Eles mesmos não geraram um péssimo testemunho ali com o comunicado lamentável que fizeram. Então é o seguinte, isso é o que hoje as pessoas chamam de farisaísmo, que seria a pessoa exigir que o outro faça sem ele mesmo estar fazendo. Então, observe que eles falam para dar bom testemunho, mas eles não cuidam para emitir um comunicado que possui um bom testemunho. Então, a gente percebe o seguinte, meus amados irmãos, além disso, tem a segunda contradição nessa parte do texto, que seria o seguinte, eles dizem para as pessoas zelarem pelos princípios bíblicos e zelar pela poderosa palavra de Deus. Mas eles mesmos não zelaram pela palavra de Deus. Tanto não zelaram que não cuidaram em expressar ela da forma correta. Porque em nenhum momento a Bíblia proíbe cabelo afro. Ela proíbe, no caso, a pessoa se parecer com o mundo. A pessoa agir de uma forma mundana. Até mesmo se vestir de uma forma mundana. Usar penteados ou cortes de cabelo de uma forma assim extravagante. Observe, meus amados irmãos, que se uma pessoa que tem zelo da palavra de Deus, ela procura ler, interpretar e passar o conhecimento da forma correta. No caso, denota que eles não têm tanto zelo assim pela palavra de Deus, é pelo que parece. E observe o seguinte, eles seguem dizendo, pedimos sinceras desculpas se as palavras mal redigidas, entre 10, geraram um texto mal redigido, que não estão de acordo com o que a diretoria desejava comunicar, tenham ferido algum irmão em Cristo. Daí eles concluem com um versículo assim, Provérbios 10, 12. Nos alerta. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Algo interessante é o seguinte, que quando se trata para eles se defenderem, daí do comunicado lamentável que fizeram, eles usam provérbios. Só que acontece o seguinte, o livro de Provérbios, os primeiros 4 versículos, já começa dizendo Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, e começa dizendo que o propósito do livro é para dar sabedoria, dar bom siso, dar prudência para as pessoas, para o simples e para o jovem também. É o seguinte, se eles tivessem observado o livro de Provérbios antes de querer ensinar os outros, eles teriam feito com prudência, teriam feito com bom siso, teriam feito o julgamento da forma correta, com sabedoria. Eles não usam o livro de Provérbios, a conduta do livro de Provérbios, para ensinar. Mas na hora de se defender, o Provérbios é usado, né? Observe que usar a palavra de Deus para comunicado da igreja é sempre bem-vindo. Deve ser sempre usado, usar o máximo que der. Mas observe o seguinte, a partir do momento em que eles usam o texto bíblico dessa forma, assim, aparenta mais, a impressão é que dá que eles buscam mais uma espécie de manipulação espiritual com o povo. Porque, gente, eles apresentam uma incoerência entre o objetivo e o ato, entre a teoria e a prática, em afirmar o zelo pela palavra de Deus, mas não ensinando ela da forma correta. Então, como a gente vê essa incoerência, isso acaba gerando uma má impressão. A gente também vê o seguinte, que o esclarecimento ele é tão genérico que parece mais que estão querendo ocultar o engano através da generalização. Porque eles não vão direto ao ponto, dizendo o que erraram, e também quando eles cometem esse erro e não são punidos por esse erro pelo mau testemunho, acabam levando uma punição, uma disciplina por ter feito o que fizeram, isso atenua cada vez mais a impressão de impunidade sobre as pessoas que estão liderando a igreja.
Porque a impressão é que dá que eles podem fazer o que quiser, podem gerar o mau testemunho que quiser, que eles não vão ser punidos. Então atenua mais a sensação de impunidade dentro da igreja pentecostal Deus e Amor. A gente vê também que isso gera uma mínima verba, mínima acta, que seria o quê? Excesso de palavras e ações mínimas. Quando eles emitem um comunicado falando muita coisa, depois cometem um erro, depois emitem um suposto esclarecimento, mas eles não corrigem o comunicado anterior, porque até agora, pelo que eu vi, eles não corrigiram o comunicado anteriormente feito, trocando a palavra de proibição de cabelo afro por uma nova. Isso denota que eles estão mais falando do que realmente fazendo. No caso, sabe aquele tipo de pessoa que fala muito e faz pouco? Pois então, a partir do momento que eles fizeram, eles não podiam tão somente fazer um esclarecimento. Eles tinham que daí fazer um novo comunicado já corrigido. No caso, ir lá ter uma atitude concreta. Porque o que está faltando à diretoria são um comunicado corrigido, no caso, uma ação concreta para realmente mostrar que tem zelo pela palavra de Deus. Nós temos tanto zelo que a gente corrigiu o que fez lá. Então, podia ser uma desculpa eles terem usado, mas nem isso fizeram. Então, a igreja permanece sem respostas claras no tocante ao cabelo. Então, esse comunicado, na verdade, ele enfraquece cada vez mais a imagem da diretoria da igreja como uma autoridade espiritual. Então, tanto o comunicado que eles fizeram, como até mesmo o esclarecimento, foi um tiro no pé. E eu fico triste com isso. Por quê? Porque é uma questão que está manchando a imagem da igreja, manchando a imagem deles. Então, gente, isso tem que acabar o quanto antes. Então, meus amados irmãos, eu sou da Igreja Pentecostal Deus de Amor e eu tenho as soluções para isso, sendo uma delas a correção do comunicado anteriormente feito, porque só se vence aquilo que se substitui. Se você comete um erro em um comunicado e só tenta esclarecer depois sem realmente corrigi-lo anteriormente feito com a expressão correta, você ainda não venceu o mal que fez. Então, para que o bem venha estar sendo feito, é necessária uma correção, porque só se vence aquilo que substitui. Então, substitua o comunicado anteriormente feito com aquela expressão errada, colocando uma expressão certa para que venha estar de acordo com a sua doutrina. Então, são essas palavras que eu queria deixar para os irmãos e gostaria de estar fazendo uma oração novamente. Oremos ao Senhor. Querido Deus, poderoso e bendito Pai, te agradecemos, Senhor, meu Deus amado, por esta análise, pelos nossos irmãos. Eu peço a Ti que o Senhor venha estar confortando os corações dos nossos irmãos ofendidos, que o Senhor venha estar entrando com justiça nesta questão, o Senhor venha estar dando sabedoria, bom siso ao Teu povo, resplandeça a Tua luz, Senhor meu Deus, sobre a diretoria da igreja, resplandeça, Senhor meu Deus, as questões que estão ocultas, esclarece, meu Deus amado, essas questões ao Teu povo e que o Teu povo, Senhor meu Deus amado, não venha estar padecendo. Ajuda a diretoria, ajuda, Senhor meu Deus, o Teu povo, é o que nós te pedimos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, se inscrevam neste canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que venhamos estar alcançando mais pessoas. Amém? Vou deixar aqui do lado algum vídeo para os irmãos estarem olhando e aprendendo mais através deste canal. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa.